Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero que vocês estejam bem. Este vídeo eu vou falar sobre relacionamentos. Eu vou trabalhar em cima de uma pergunta do vídeo anterior e eu vou ler ela aqui. Você acha que quando estamos no caminho do despertar, não sentimos mais necessidade de ter relacionamentos amorosos? Então eu vou trabalhar em cima dessa pergunta, seguindo o gancho dos vídeos anteriores que eu coloquei o que desperta. Então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso e colocar isso aí de relacionamento. Eu vou dar uma resposta simples, né? A princípio é uma bem direta, né? A pergunta qual que é? Se não sentimos mais necessidade de termos relacionamentos amorosos à medida que estamos despertando. Sim, nós não sentimos mais necessidade de termos relacionamentos padrões, né? Então essa é a resposta simples. Então eu vou dar uma um pouquinho mais complicada. Bom, pode ser mais complicada. Nós sabemos que nós vivemos num mundo que a maioria das pessoas elas vivem sobre uma certa programação. Elas são programadas para viver essa vida que nós temos aí, da forma que ela é, né? E elas aceitam isso muito bem, e assim permanece, né? Ok, vou botar um ponto aqui, eu vou colocar outra questão, respondendo o vídeo anterior, né? O vídeo anterior foi o que desperta. Então eu vou dar um outro tipo de resposta mais simples. Digamos que você vai jogar um jogo, aí você joga o jogo e tal, explora todo o jogo lá, sofre pra caramba pra chegar com toda a dificuldade pra passar de fase por fase e chegar ali na fase 30, a última fase, né? E você domina o jogo, porque você agora, você sabe, quando alguém joga um jogo, né? Quando você joga um jogo, você tá dominando, né? Se você volta na primeira fase, não tem nem graça aquilo lá pra você, né? A 10ª, ou a fase anterior, a mesma fase que você tá, ela é muito fácil. Dependendo de como você joga esse jogo. Então você fechou. Aí beleza, você é uma pessoa que jogou uma fase 30. Aí se cria um outro jogo e você vai jogar também e jogam você lá na fase 3. Aí você já começa na fase 3. E tem um monte de outras pessoas que nunca jogaram jogo nenhum, também ainda estão na fase 3. O que acontece? Você vai se sobressair a todos que estão jogando pela primeira vez, porque você já tem um conhecimento de jogo, você já tem um entendimento, você já sabe como manipular as ferramentas, né? Você já sabe como funciona a mecânica. Então ali você é um diferencial, você parece ser diferente, né? Então, respondendo a pergunta, o que desperta? É isso que desperta. É esse ser em você que já está lá na frente, que já vivenciou tudo isso, né? E agora está buscando ferramentas aqui, mesmo que basiconas, para trazer isso aqui. Mesmo sendo impossível, porque aqui é a terceira fase, né? Então, essa é uma forma de ser desperto. Você saber que você é de tal fase, saber que é algo além, né? Então, quem desperta ainda dessa forma, essa pessoa ela tende ainda a buscar aquilo que ela sente que ela é, né? Vamos supor, você sente que você veio do planeta tal, aí você quer voltar loucamente para esse planeta. No vídeo olha isso aí daqui, né? Então, assim, tá desperto, tá parcialmente desperto, né? O desperto mesmo, ele percebe essa mecânica e ele vê o personagem dele aqui, né? Vamos supor, o meu personagem do Márcio, né? Fazendo essas coisas, então eu me vejo e eu vejo o que é o interior, né? Embora não é claramente que a gente vê, mas a gente tem essa percepção, né? Fazendo esse trabalho. E você olha com naturalidade, você vê que é o presente, é o momento e a coisa fluindo. Então você não tem necessidade de acelerar, chegar logo a tal ponto, você já está onde tem que estar. Você está, ser desperto é você estar no primeiro e no último degrau, você está em todos os degraus, né? E não importa em que degrau a tua representação física está, que a representação física é essa, não importa, porque você se vê em todos, né? Então esse é o desperto, né? Então ok, voltando para lá, já esqueci do que eu falei, né, que eu botei o pontinho lá. Então deixa eu recapitular. Relacionamentos amorosos. Então falei aqui despertar, o que é que desperta. Então tem a ver com despertar essa pergunta. Então no caminho do despertar, né, não sentimos mais necessidade de termos relacionamentos amorosos. Não sentimos mais necessidade de termos relacionamentos padrões. Então ok, você é alguém da fase 30, você já tem toda essa percepção. Você vai ter dificuldade em se relacionar com uma pessoa que ainda está vivendo na Matrix, né? Este é o problema. Não é que não tem necessidade. Nós temos necessidade de termos relacionamentos amorosos, porque nós é da natureza, dessa natureza física ter, né? Então sim, há uma necessidade, né? Mas isso entra em outros pormenores também,
né? Depende muito de quem desperta. Se é alguém que está na 30ª fase, se é alguém que está na 8ª, né? Você pode ter fechado o jogo, só que a sua percepção ela está de 8ª ainda, né? À medida que você vai despertando, sua percepção vai subindo para 9ª, 10ª, né? Quanto mais, você vai percebendo. E esse ser que despertou, que fechou o jogo, é esse que está aí dentro, na 3ª dimensão, te indicando os caminhos, né? Ó, lê esse livro, né? Ou usando outras pessoas para falar, né? Para você ouvir, aí você, opa, aí eu vou lá, esse livro que essa pessoa indicou, ou aquele filme, a pessoa indicou tal palestrante, né? Eu vou lá ouvir o que ele tem para dizer, né? E é essa pessoa que está ali ouvindo, criando mecanismos, né? Adaptação das suas conexões cerebrais, tal, para ter um entendimento, né? E que isso se manifeste aqui, né? Então tem toda essa mecânica. Então, ok, tendo em mente tudo isso acontecendo, aí vem essa questão então do que foi colocada. Eu vou colocar uma outra analogia para ser mais direto. A gente está na Matrix, a gente sabe que isso aqui é a Matrix. Essa vida que se leva aqui é completamente artificial. É uma vida que não tem nada a ver com uma vida real e livre, né? Então, por consequência, os relacionamentos também, eles são muito artificiais, né? Mesmo que tenha ali um eu, né, buscando realmente o amor verdadeiro, né? Mas isso é muito suprimido ainda pelo modo que é feito tudo aqui, né? Então se vive uma artificialidade muito grande. Então por isso tem são conflitos, a maioria não dá certo, né? Muitas brigas e conflitos porque as coisas na Matrix são assim, são programadas para serem assim. As pessoas são programadas para sofrer, porque sofrendo elas geram a energia do sofrimento, de dor, de raiva e tal. E os vampiros, os parasitas se alimentam disso, né? Ok. Então vamos lá. Vamos colocar em dados bem simples, né? Por que então que se tem, né? Porque a pessoa aqui não é uma pergunta simples, né? Se você só responder e falar sim, não, de fato nós não temos mais necessidade de ter relacionamentos amorosos, né? Recapitulando, relacionamentos amorosos padrões, né? Amorosos ainda temos porque por causa do corpo físico, né? Por causa da nossa natureza, né? Se você for viver no mundo livre, você vai ter relacionamentos também. Onde existem essas polaridades, macho e fêmea, vamos continuar assim e vamos ter, né, os relacionamentos amorosos, né? Então voltando ali para a questão, então não tem necessidade mais de ter relacionamentos amorosos padrões, né, conflituosos. Por quê? Agora vamos responder o porquê. Uma pessoa que vive na Matrix, ela é programada, parece um robô. Parece um robô. Quando você já está do outro lado, não é que esteja, né? Mas, bom, conjecturando aqui, quando você está desperto, você vê isso, você percebe isso claramente, né? As pessoas praticamente dormindo, né? Aquela pessoa que não adianta você chegar e falar com esse assunto com ela porque ela não vai entender, né? Se você já entendeu que não adianta falar, você está mais esperto ainda. Agora, se você ainda tenta, insiste, né? Como você está falando de uma parede, né? Você não está vendo ainda a dimensão que separa isso, né? Porque ela não está no tempo, ela não tem o que é suficiente, né, para entender. Então ela não vê, ela vê um louco falando. Ela vê uma pessoa que está pirando, a pessoa acredita em espírito, acredita em ET, né? Então vamos lá. Por quê? Uma pessoa, só falando uma coisa antes, quando você tem um copo de água sujo, você coloca lá tinta preta no copo, tinta de água lá, né? Não aquela tinta óleo. Um copo com água cheio de água de tinta preta. Então você começa a pingar água limpa lá, ele vai pingando, vai pingando, vai pingando. E com o tempo, aquela água vai se transformando, vai ficando translúcida, até que ela fique totalmente translúcida, né? Esse é o processo de mudança, né? Então, se você quer mudar seu físico, comece a se alimentar de alimentos mais sutis, né? Com o tempo isso vai mudar e ele vai se adaptar e se adequar a se alimentar daquele alimento sutil. Então, as toxinas que há neles não vai te programar para continuar consumindo mais toxina, né? Então, emocionalmente e intelectualmente é a mesma coisa. Então é essa parte que eu quero falar, da parte intelectual. Intelectualmente, as pessoas da Matrix, elas consomem o quê? A mídia tradicional, né? Vamos simplificar, futebol e novela, né? Além de todo o noticiário, que elas acham que não são tão bem informadas, né? Mas vou colocar aqui futebol e novela. Então elas vão ter aqui no futebol 50%, de novela 50%. Novela coloca ali os filmes, né, aquela série que passa, aqueles BBB, né, futebol dos esportes, né? Então aqui 50% e 50%, né?
Aí, enquanto você também está na Matrix, que é a sua parte de infância, adolescência, né? Então, você é muito semelhante às outras pessoas. Embora muitos de nós, sim, já existia um conflito. Né, que já era o ser aqui da 30ª falando, opa, não, isso está errado, não encaixo, né? E o ser da Matrix, que era você ali programado, querendo aquelas coisas, e o ser da 30ª te puxando. Eu acho que muitas vezes eu mesmo sentia na minha adolescência, no final da adolescência, sendo tirado de muitas situações que eu queria e não dava errado, e travava muitas vezes, falando, nossa, né, hoje eu entendo por quê, hoje eu me vejo realmente me segurando, falando, não é isso, né, que você quer, né? Então, travando ali o personagem, né? Segurando. Continuando. Então tá ali. Enquanto você tá ali também no futebol, novela, lá em curtição, você tá. É todo mundo igual a você. Né? Tudo isso é a sua realidade. Né? O mundo é uma maravilha. Então você tem muitas chances de relacionamento. Porque é todo mundo igual. Né? Quando você pega e aquele ser da 30ª fala, opa, ali o livro ali, você lê lá espiritualismo, por exemplo. Né? Aí você já não é mais futebol e novela, você é futebol, novela e espiritualidade, né? Então, aquela água que era completamente preta já começa a ficar cinza, já é 66% e 33% espiritualidade, né? Então você já começa a ter um pouquinho de dificuldade para se relacionar com as pessoas, porque você vai se relacionar com as pessoas, você vai usar só isso, né? Então você já começa a ficar um pouquinho mais reservado ou reservada. Aí você não fica aí, porque uma vez que esse ser começa a despertar, né, vem ufologia. Aí a ufologia já ocupou, esses dois já ocupam 50%, né, e a Matrix aqui é 50%. Né, então já começa a mudar a coisa. Né? Então se você quer se relacionar com alguém da Matrix, você tem que se privar muito, se ocultar muito de você. Né, você está indo contra você. Eu acho que muitos de vocês já perceberam isso, já sentiram isso também na vida, experiência de vida. Né, vocês têm que se ocultar, né, para ser algo que você não é, para fazer parte da programação. Né? Então, muitas pessoas estão nessa situação, estão meio despertos, né, porque estão buscando, só que pararam por aqui. Né, porque a Matrix ela tem um plano de contenção quando as pessoas começam a escapar. Então elas colocam lá tudo espiritualismo, tal, aquela coisa maravilhosa, e as pessoas param ali, não vão além. Né? Para você que foi além, você vai ufologia, multidimensionalidade, o todo, e se aprofunda, você mergulha nisso. Né? Só que essas coisas que você se alimentava, futebol e novela, começa a perder interesse, e você começa a parar com esse alimento. Então aquilo some, e você fica só em espiritualidade. Eu falando aqui do meu caso. Né? Então hoje, aquilo que antigamente era 100%, hoje está menos de 1%. Né? É só algo que eu mantenho para poder ter relação, para entender as pessoas, para se relacionar com as pessoas, né? Para manter o personagem aqui. Né? Mas acho que a maioria vive isso. Né? E às vezes as pessoas elas sentem ainda, quando elas vêm para cá, na espiritualidade, ufologia, isso aqui essa nomenclatura é só um exemplo. Né? Quando você mergulha no seu interior, você percebe toda essa dimensão que está além. Né? Por exemplo, aqui você está na Terra, você só vê só a Terra, só tem o mundo, só tem vida aqui, legal. Quando você se abre para a ufologia, você vê que tem vários mundos. Né? E você lê a experiência de pessoas relatando de como que é nesses mundos. Então, o que antes um mundo, a Terra era 100%, você tem mais infinitos mundos. Né? Então, aquilo que era 100% vai para menos de 1%, desaparece. Né? O que se mantém aqui é apenas a representação física. Né? E quanto mais você mergulha, aí também tem a questão da fé. Né? Você acreditar, você sentir que é real. Né? Mas eu acho que a fé ela também está no quem chegou lá na 30ª dimensão. Né? Ou acima. Né? Porque você tem a certeza. Né? Quem ainda está na 8ª ainda não tem. Ainda a pessoa fraqueja. Então ela quer voltar para cá que é seguro. Ela volta para entrar na Matrix. Né? Então assim, parece que eu estou enrolando, mas não estou enrolando. Então a questão é essa. Você não quer mais ter relacionamento com pessoas que estão na Matrix. Porque você vai ter que se privar muito. Você vai ter que se ocultar muito. Né? Você vai ter que desistir de você para se envolver com outra pessoa. Para se desfazer apenas a representação física. E dependendo de quem você é, desperto, de onde você veio, né, do que é a sua ancestralidade, né, do quão antigo você é, a vida aqui na Terra, ela é isso aqui, ó, como já colocou muitos sábios, né, muitos mestres,
antigamente falou, a vida na Terra é só um piscar de olhos. É muito curto o período que vocês ficam aí, né? Então, o ser que vem de fora e traz dentro de si essa percepção, ele não tem aquela necessidade louca de satisfazer as coisas daqui da Terra, as coisas mundanas, né? Ele vem aqui e não faz também as coisas do espírito que veio fazer. Ele vem aqui e tenta ser o mais real possível. E não tenta, e apenas é o mais real possível, sem se preocupar com o que vai ser ou com o que era. Apenas é. Então, através desse ser, é o universo fluindo, é o fluxo seguindo, né? Então, se essa pessoa antes quando todo mundo era todo mundo igual a ela, né, futebol e novela, agora não, agora são poucos que vão por esse caminho, né, que vão pelo caminho estreito, né? Então, ou seja, as possibilidades de relacionamento das pessoas ficam muito reduzidas, né? Nisso vai entrar outras questões também, a questão de tempo, né? Porque quem tá na terceira dimensão, 100 anos, a vida dela é todo o tempo do universo, é todo o tempo do mundo. Quando você saiu dessa Matrix, né, da terceira dimensão, isso aqui é apenas um dia, é uma semana. Então você não tem aquela necessidade louca, né, de ter relacionamento, de fazer tudo que o humano tem para fazer. Não, vai ter a eternidade para fazer isso, né? E você tem a percepção de que você já fez. Então essas pessoas que estão na loucura ainda na Matrix é porque elas não têm aquela percepção de que já fizeram. Tudo que ela tinha para fazer aqui estão fazendo, estão só repetindo, né? Então quem já passou já tem a percepção que já não tem mais essa necessidade louca de fazer as coisas aqui, né? O que ela pode fazer aqui, ela pode fazer melhor em outros mundos. Então calma, depois de passar uma semana aqui eu volto e, né, férias. Vou viver para o mundo real. Então não tem nessa nomenclatura de férias, porque você lá você vive o real, né? Aí quando você querer se aventurar de novo, bancar o maluco, você volta para a Terra ou para um planeta semelhante, né? Então, assim, mais ou menos assim. Espero que, né, tenha conseguido colocar. Eu estou dando uma resposta bem curta assim e básica, né? Poderia se me aprofundar muito mais, só que eu vou deixar isso para vídeos futuros, né? Porque tem muita questão que já é bastante delicada, né? Porque toca no ser humano e machuca, né? Porque aqui a gente vive como animal ainda, né? Mas eu já dei entrada, já dei caminho, não só nesse vídeo, mas nos vídeos anteriores, para as pessoas entenderem esse processo, né? Que é o processo de despertar, o processo que você tem fé e confia no que você está sentindo, né? Você entende que já não sou mais eu que busco, mas o todo que em mim busca, né? E quando eu tenho fé nisso, as coisas vão se desenvolvendo, vão acontecendo, e eu já não tenho mais aquela loucura da programação, né? Quando eu sinto falta, quando eu sinto carência, é a loucura é a programação da Matrix, né? Porque o eu real, né, ele só sente uma paz e para ele tá tudo bem, e não aquela bem de que fumou um baseado e ficou loucão, não. É um bem lúcido, né? Tem lucidez, tem clareza, né? Então você sente um bem-estar, você mergulha e eventualmente você vai ter umas experiências assim que as pessoas que estão no caminho aí devem sentir. Não é porque você tem experiência, tem Samadhi, tem Nirvana, que você começa a buscar loucamente por isso também. Quem busca loucamente por isso não está desperto, né? É o espiritualista que está ali também, né? Mas quem despertou vai ter experiências e ok, tive, continua a viver normal, aí vai ter outras, não busca por isso. As coisas vão se desenvolvendo como tem que ser. Então, só para finalizar, não tem necessidade de ter relacionamentos padrões, mas sim de relacionamentos amorosos. Então, se a pessoa tiver alguém fora da Matrix 2 lá, tal, vão ter relacionamento normal, né? Mas também vai depender do que é que está despertando, né? Do que está despertando, né? Às vezes é um ser que já está muito mais longe dessa questão, né? Então depende muito da pessoa. E o que eu poderia dizer aqui, para que não se reprimam, né? Façam o que vocês sintam, né? Claro, busque saber o que é que sente. Será que eu estou buscando algo que eu quero mesmo, algo que eu sinto, ou algo que a sociedade está me empurrando a querer, né? Porque você, quando é jovem, você já sentiu isso. A sociedade ela te empurra para um monte de coisa. Você é tudo menos você. Depois, quando você adquire uma certa autonomia, você percebe que você toma as rédeas. Fala, não, agora sou eu, né? O ego ele ainda vai ver todas as pessoas ali, opa, todo mundo se divertindo, eu não. Isso ainda é o ego, isso ainda é a sociedade, é o resquício da velha programação te empurrando pro mundão. Então você medita bastante, né? Pensa bastante, e aí você, não, já estou no relacionamento conflituoso, e agora o que eu faço?
faz nada, né? Medita, continua no caminho, né? Então tudo é experiência, tudo é oportunidade para você ver o personagem e ver por que o personagem está resistindo a isso, por que o personagem está sofrendo. Quem sofre é o personagem, não é você. Então olha o que está causando ali, né, que o personagem ainda não entendeu, que não aceita, né? Isso leva a questões muito mais profundas, né? A questão do personagem. Eu vou deixar aqui uma indicação de livro que ele é assim, é perfeito esse livro, né? É do Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle tem um livro muito bem indicado, que é o Poder do Agora. Mas nessa questão, principalmente de relacionamentos, né, quem querer entender, né, de forma perfeita, por exemplo, às vezes a pessoa está num relacionamento conflituoso, tal, e não sabe o que faz, lê esse livro, né? Ele disseca o ego para você, disseca o ego, né? É O Despertar de uma Nova Consciência, né? O Despertar de uma Nova Consciência, Eckhart Tolle é o autor. Esse livro é ótimo, eu recomendo, né? Leiam. É um livro assim, ele tem uma linguagem muito simples, fácil de entender, né? Então se vocês estiverem lendo e não estiver conseguindo entender, continua lendo mesmo sem entender, vocês vão ler, vocês vão entender, né? Espero ter respondido, né? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tá aí meu e-mail, né? Para quem tiver perguntas, falar, você fala desse outro tema, não entendi muito bem, você falou de tal tema, de tal assunto ali, mas queria que desenvolvesse um pouquinho mais, né? Pode colocar ali que eu vou estar respondendo, fazendo vídeos a respeito. Alguns temas, né? Eu, assim, preciso que a pessoa pergunte para estar falando, né? Porque chegar aqui sem a pergunta, né? Não dá para se aprofundar, porque tem que ter, digamos, algo receptor, né, para saber que alguém vai entender, ou alguém já está, né, se preparando para entender o que vocês vão falar, porque tem questões ainda muito profundas, principalmente nessa questão aqui de relacionamentos, né, sobre o amor de verdade, né, não do que se vive aqui. Bom, mas é isso, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, até o próximo vídeo.